Continuando aqui a nossa série, onde a gente está falando dos 5 grandes inimigos que o seu crescimento dentro da área de SST tem, nós vamos falar então do terceiro, tá? O primeiro deles foi todo o contexto educacional, que é muito ruim, que a gente estuda para passar, que a gente não se preocupa em aprender e aplicar de fato. Então você tem que superar todo esse contexto, entendendo como ele funciona e o quanto é importante para você aprender a aprender, deixar de ser um analfabeto funcional muitas vezes. O segundo grande inimigo aqui é o meio, então é o ambiente que a gente está inserido, que vai nos amarrando, que vai, parece velcro, vai nos pegando e vai nos contaminando por osmose ali, que a gente tem que entender que a gente está naquele universo e não é ali que a gente quer estar, e a gente tem que começar a se relacionar e se espelhar e modelar pessoas que estão nos lugares aonde nós queremos chegar, tá? E o terceiro grande inimigo dos 5 que eu vou citar nessa série aqui, eu vou chamar aqui de política, tá? Mas quando eu falo política, pessoal, não entendam briga política, partido político, não é isso não, tá? É a intervenção do Estado ou a ausência de intervenção do Estado que acaba atrapalhando e trazendo descrédito para nossa profissão. Por exemplo, me responda aqui honestamente, vocês acham que as empresas são fiscalizadas como deveriam? Vocês conhecem alguma empresa que cumpre todas as normas na íntegra? Essa é outra pergunta. Mais uma pergunta, vocês acham que simples e puramente as empresas cumprindo o item de NR, sem se preocupar com as pessoas, com contexto, com educação, com cultura, vocês acham que só fazendo um checklist dizendo que está cumprindo o item de NR, vocês acham que isso gera resultado, isso evita adoecimento, isso de fato reduz a acidentalidade? Isso não muda em praticamente nada, tá? Eu já fiz outros vídeos, já fiz outros conteúdos por aqui, onde eu fiz uma relação. Nós somos o país onde mais tem regulamentação, onde mais tem intervenção do Estado nas regras entre empresa e trabalhador. Em contrapartida, nós somos um dos 5 piores países do mundo que mais acidenta seu trabalhador. Ou seja, estatisticamente não faz sentido algum. Não tem sentido, não é coerente a gente afirmar que quanto mais normas para a empresa seguir, mais seguro o trabalhador vai estar, porque essa conta não fecha, isso não bate. Nós temos muitos, milhares de itens de NR, literalmente milhares de itens de NRs que as empresas deveriam seguir, mas pura e simplesmente cumprir NR não traz redução de acidentalidade, e ainda que trouxesse, a fiscalização é muito falha, tá? Isso é o primeiro ponto quando eu falo de regulamentação, de política, e essa forma heterogênea de fiscalização. O que é heterogênea? É o contrário de homogênea. Homogênea seria igual para todos a fiscalização. Se o meu vizinho do lado tem uma metalúrgica que foi fiscalizada, a minha metalúrgica também vai ser fiscalizada. Só que não é assim que acontece. A gente sabe que às vezes uma metalúrgica da cidade é fiscalizada, vai ter que investir um monte de dinheiro, 1, 2, 3 milhões em máquinas, equipamentos lá em NR12, e as outras não foram e acabam ficando com esse dinheiro em caixa, podendo reduzir seu preço, podendo investir em marketing, podendo fazer outras coisas. Então, existe uma disparidade muito grande na intervenção do Estado, mais ou menos em algumas situações, tá? Outra coisa, falando de política também, pessoal, é que você precisa ser pragmático. Se você não sabe o que é pragmático, bota no Google e pesquisa. E aí nós voltamos para o problema número 1, né? Que a gente tem pouco repertório de vocabulário. Mas pragmatismo é olhar as coisas como as coisas são. É saber as regras do jogo e se adaptar às regras do jogo. Como o próprio Darwin nos ensinou, que a espécie que sobrevive, que evolui, é a espécie que melhor se adapta, não é nem mais inteligente, nem mais forte. Não adianta eu ser extremamente inteligente e eu ser extremamente politizado. Porque eu vou sempre escolher um lado, como se fosse uma briga, né? E eu vou acabar perdendo a razão em muitas situações quando eu encontrar pessoas que pensam diferente de mim. E normalmente a pessoa que tem um cunho político muito forte, ela deixa de ser pragmática, ela começa a se tornar ideológica, mais apaixonada, mais sanguínea, mais romântica até, pela causa, é a nossa causa, entendeu? Quando sai alguma legislação nova, por exemplo, agora a empresa vai ser obrigada a, sei lá, a enviar apoio social. Vitória do nosso lado, dos trabalhadores e não sei o que, não sei o que. Cara, vitória? Que vitória? Vitória pra mim é ver minha família bem. Vitória é ver a minha filha fazer 15 anos ano que vem e tá com saúde, tá legal, tá bem, tá feliz. Vitória é ver minha esposa contente com o negócio dela. Vitória é ver uma formatura de um... Entendeu? Isso pra mim é vitória. Vitória é porque mudou uma lei. Pelo amor de Deus. A lei são apenas as regras que nós temos que seguir. Então assim, Jonathan,
Se sair uma lei que vai favorecer a empresa, para a empresa conseguir trabalhar melhor, a sua parte de tributação, não sei o quê, tu comemora? Não. Eu vou usar isso, obviamente, eu vou demonstrar isso aos meus clientes, vou usar esse argumento ao meu favor, mas eu vou seguir a regra do jogo. Ah, mas se sair uma coisa que favorece o trabalhador e não sei o quê, você comemora porque o trabalhador vai ter mais vantagens, vai ter mais direitos, não sei o quê? Não. Que bom para eles, mas eu só tenho mais uma regra, mais um elemento aí para colocar no meu jogo. Quer um exemplo prático disso? É a questão do EPI para ruído, tá? Ah, antes o EPI bloqueava a aposentadoria especial, agora não bloqueia mais. Fica feliz ou triste com essas alterações? Para mim, tanto faz. É simplesmente uma regra a mais do jogo, entendeu? Quando o EPI atenuava, em alguns casos eu laudava que o EPI era eficaz, fazia todo o controle, troca, PCA, banda de oitava, e não sei o que, e treinamento, e ordem de serviço, fiscalização de uso, higienização, e blá. Fazia tudo isso, quando a empresa fazia tudo isso, considerava que sim. A partir do momento que foi para a IN 128, que o ruído não bloqueia mais, comecei a mudar as conclusões do meu laudo. Ah, mas você mudou de lado? Não, eu estou usando a regra do jogo. Eu sou pragmático, eu sou um consultor. Eu não sou um político, eu não sou um pastor, eu não sou sei lá, qualquer pessoa aí que tenta influenciar os outros. Eu sou um consultor, sou um técnico, sou um engenheiro, entende? Então essa visão pragmática e menos política, assim, quando a gente começa a colocar um jogo de eles e nós, certo e errado, um lado ou outro lado, a gente acaba se perdendo na poeira, tá? Segurança do trabalho não tem lado. Como a minha amiga Rubia Amara fala essa frase que é fenomenal. Segurança do trabalho não tem lado, segurança do trabalho tem ética. E aí dá para complementar e ramificar e capilarizar essa frase dela para as diversas áreas aí da segurança do trabalho. A gente tem que fazer o trabalho correto, técnico, com ética, dentro dos preceitos legais e sem romantismo, sem partidarismo, enfim, essa é a minha maneira de pensar e é assim que eu consegui crescer dentro da área de segurança do trabalho, ser reconhecido, ser um cara sério, um cara imparcial, e que coloca todos os cenários e todas as possibilidades, a despeito da minha opinião pessoal. Tenho opinião política pessoal? Tenho. Alguém conhece ela? Não. Ah, mas você deveria, porque você influencia. Cara, me respeita, é a minha opinião, é a minha opção, não me posicionar politicamente e me manter dentro da área técnica e dentro do meu papel de consultor de forma imparcial e pragmática. Beleza? Então, mais esse desafio, mas esse inimigo, vamos chamar assim, do crescimento dos profissionais. Quando você não sabe gerir dentro da sua cabeça, quando você não sabe conduzir esse tipo de situação da forma adequada, você acaba agradando muito alguns e desagradando muito outros, e isso a longo prazo não vai te ajudar em nada. Então é mais uma barreira que você tem que superar aí dentro dos 5 grandes inimigos da segurança do trabalho. Então já falamos da educação, do nosso contexto educacional, já falamos do meio que você está inserido. Infelizmente, a média das pessoas na área de segurança do trabalho é muito medíocre, é muito baixa, a qualificação é muito baixa, tem muito analfabeto funcional que não sabe interpretar o que lê, não sabe escrever o que pensa, tá? Você tem que driblar e superar isso também. E essa questão mais politizada, achando que você tem que ser um fiscal, comemorando, achando que tem lados, e nada disso no mundo real ele existe. No mundo corporativo, a gente tem que usar a regra do jogo e atender a demanda de quem nos contrata. Infelizmente, é assim que funciona, sendo ético, sendo profissional, é claro. Beleza? Então, até o próximo vídeo.